dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar sinteticamente do procedimento da ação monitória. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Neste vídeo vamos tratar do procedimento da ação monitória, dando continuidade ao tema procedimentos especiais. Vejamos. Com relação ao procedimento da ação monitória, é importante lembrarmos o que dizia o Código de Processo Civil de 1973, nos artigos 1102A, 1102B e 1102C. Vou mostrar a redação dele para vocês. Vejam, esta é a redação do Código de 73. E vale lembrar também que, de início, esse procedimento não existia no Código de 73 na sua redação original. Esse procedimento foi inserido através da Lei 9.079, de 14 de julho de 1995. Então, foi através desta lei que foi inserido ao Código de 73 o procedimento da ação monitória. E na época isso foi muito festejado. Eu ainda estava na faculdade nessa época, eu colei grau em janeiro de 96. E se festejou muito, por quê? Por vários motivos, dentre eles se destaca o seguinte. Primeiro porque na época se elogiou muito o fato de ter sido inserido ao Código de 73 um novo procedimento especial, sem mexer na numeração. Porque se acrescentou essas letras, ó, 1102A, 1102B, 1102C. Então se inseriu um procedimento novo sem modificar a numeração dos artigos que estavam antes ou que estavam depois, né? E se elogiou sobretudo o fato de que a partir da edição da Lei 9.079 de 95, as pessoas não precisavam mais cair no que se chamava na época de procedimento comum no rito ordinário, né? Quem tinha uma prova escrita sem eficácia de título executivo tinha que propor uma ação que ia deflagrar a instauração de um procedimento, hoje para nós, é um procedimento comum. Né? Na época, o procedimento comum no rito ordinário. Então veja, um procedimento muito mais demorado. O exemplo clássico que se dá quando se fala de ação monitória é a questão relacionada ao cheque prescrito. Né? Porque o cheque ele tem 6 meses para se executar. Né? A pretensão executiva deve ser exercitada em 6 meses. Findo esse prazo, não é mais viável a ação de execução, por força da prescrição, está na lei do cheque. Né? Porém, não se perde o crédito. O crédito ainda poderia ser exigido, né? Se não me engano, durante ainda 2 anos. Né? Isso está na lei do cheque. E o que as pessoas faziam antes da edição dessa lei? Elas entravam com uma ação e tinha que se aplicar o procedimento comum rito ordinário. Né? Eu lembro até que tinha algumas pessoas que davam o nome de ação de indenização por dano material, né? Por conta da emissão de cheque sem provisão de fundos, sem poder de sacada. Então tinha que haver todo um procedimento para se reconhecer esse direito. Então, o procedimento da ação monitória, ele veio resolver essa questão. E ele, vocês vão perceber, ele se trata de um procedimento híbrido, porque ele tem contornos de processo de conhecimento, mas ele pode rapidamente se transformar em processo de execução. É isso que nós vamos ver, já, claro, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, isso aqui é só realmente para lembrar que isso foi inserido no Código 73 em 1995, através desta lei, e se festejou muito. Né? Houve quem na época se precipitasse e dissesse que o procedimento da ação monitória seria um procedimento de jurisdição voluntária, o que rapidamente se percebeu que era um equívoco. Né? Trata-se de um procedimento especial de jurisdição contenciosa, porque há contenda, há lide. Né? Procedimentos de jurisdição voluntária são aqueles em que não há lide, não é o caso. Então veja que o Código 73 dizia da ação monitória. Nós vamos já ver a redação do novo Código de Processo Civil. Então no novo Código de Processo Civil, a partir do artigo 700, são os artigos 700, 701 e 702, Código de Processo Civil de 2015. Então vamos ver o que ele diz. É o código que está em vigor. Manteve-se esse vício, né, da ação monitória. Poderia ter corrigido, porque na verdade aqui não se fala da ação monitória, aqui se fala do procedimento da ação monitória. Mas a gente dá um desconto. Né? Então vejam o que diz o artigo 700 do novo Código de Processo Civil. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, então precisa ter prova escrita, tá?
sem eficácia de título executivo. Claro que se fosse um título executivo, seria manuseada uma ação de execução, ou ainda seria iniciado o cumprimento de sentença. Tenho vídeos postados sobre isso já, né, sobre o processo de execução. Ter direito de exigir do devedor capaz. Então veja que não pode essa ação ser proposta contra a pessoa incapaz, por força do caput do artigo 700. Então vamos lá ver quais são as hipóteses. 1. O pagamento de quantia em dinheiro, então com força em prova escrita, sem eficácia de título executivo, que desde que não seja contra incapaz. Né? O pagamento de quantia em dinheiro. Pode, por exemplo, ser o cheque prescrito. Né? 2. A entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Então pode ser uma obrigação de entregar determinada coisa também. Né? E 3. O adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Tudo isso pode ser objeto de ação monitória. Eu já tive um caso há tempos atrás, advoguei para um amigo, faz bastante tempo, bem antes da edição do novo código. Na época, a ação foi proposta de acordo com o código de 73, que vigorava na época. Faz tempo isso, foi no século passado, na década de 90, final da década de 90. E o que ele tinha eram comprovações de entrega de mercadorias. Era o que ele dispunha. Então a pessoa comprava mercadorias com ele e assinava uma espécie de uma requisição. E mensalmente ia lá e pagava. Só que aí chegou um certo momento que essa pessoa deixou de pagar. E aí ele me procurou na época e falou, olha, eu tenho esse crédito, né? Essa pessoa tem essa dívida, mas eu não peguei nenhum cheque, eu não peguei nenhuma nota promissória. O que eu tenho são esses documentos aqui, ó. Um formulário, coisa de papelaria mesmo, que ele preenchia com as mercadorias que eram entregues e ele assinava, dando conta que tinha recebido aquela mercadoria. E assim, o interessante é que a gente conseguiu demonstrar que isso aconteceu durante vários meses. E durante vários meses tudo transcorreu normalmente, até chegar o momento dele não pagar. Então, na época, deu tudo certo, foi convolado o procedimento em execução, enfim, foi um sucesso e ele conseguiu receber a quantia que lhe era devida. Mas vejam, é um documento bem simples, não há muita formalidade nisso. O mais importante é que se esteja discriminado quem é o credor, quem é o devedor e qual seria a quantia, né, a coisa ou a obrigação que deva ser cumprida. Isso tem que estar delimitado, porque senão realmente vai ficar muito difícil o juiz saber exatamente qual seria a obrigação. Né? Então prossegue o código dizendo no parágrafo 1º do artigo 700. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada. Né? Então isso aqui pode ser, por exemplo, uma ata notarial. É a novidade do novo código. Produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Aí remeter vocês para o capítulo das provas. Né? Parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar conforme o caso. 1. A importância devida, instruindo com memória do cálculo, para atualizar, né? 2. O valor atual da coisa reclamada, porque de repente pode haver a necessidade de haver a transformação, né? E a obrigação de entregar a coisa se convolar em a obrigação de pagar a quantia. Isso pode acontecer, o procedimento da execução permite isso. 3. O conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico perseguido. Então veja que são requisitos específicos da petição inicial, né, da ação monitória. Parágrafo 3º. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, incisos 1 a 3. Aqui sem nenhuma complexidade. Né? Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Então, se ele não cumprir a obrigação imposta no parágrafo 2º, também é motivo para o indeferimento da petição inicial no procedimento da ação monitória. Parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, porque a prova escrita sem eficácia de título executivo, não é qualquer coisa também, né? Se houver essa dúvida, o juiz intimá-lo-á, né, o autor, para querendo emendar a petição inicial, adaptando ao procedimento comum. Por quê? Porque pode haver necessidade de uma maior dilação probatória. E aí não vai caber o procedimento da ação monitória. Aí realmente tem que cair no procedimento comum. Para que haja essa maior dilação probatória para o juiz ver se vai ou não reconhecer o direito do autor receber aquela quantia, ou aquela coisa, ou de que seja cumprida a determinada obrigação. Né? Parágrafo 6º. É admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Vejam, isso aqui já era entendimento da STJ. Vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas súmulas. Se não me falha a memória, é a súmula 339. Então, o novo código trouxe, né, para sua redação entendimentos que o STJ já tinha afirmado, a exemplo desse parágrafo 6º. Tá? Parágrafo 7º. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Atenção a esse parágrafo aqui que ele vai ser útil a vocês. Então, pode ser
citação por meio eletrônico, por edital, por oficial de justiça, pelo correio, enfim. Não há regras específicas para citação no procedimento da ação monitória. Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento. Então vejam como o procedimento da ação monitória é uma figura híbrida. Tem contornos de processo de conhecimento, mas tem contornos de processo de execução. O mandado que sai não é aquele mandado de citação para que ele compareça a uma audiência de conciliação e mediação. Não. O mandado que sai é o chamado mandado monitório. É mandado de pagamento. Veja como aqui ele se assemelha ao processo de execução. Sai um mandado de pagamento ou de entrega. Desculpa, tem um bichinho aqui me enchendo o saco. Ou de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, conforme o caso, né? Concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Isso é uma novidade, o Código Revogado não estipulava honorários, agora tem 5% do valor atribuído à causa, né? Isso se ele cumprir a obrigação aqui no prazo de 15 dias, tá? Veja como aqui ele se assemelha ao processo de execução, né? Mandado de pagamento. Então chega para pague, cumpra a obrigação, entregue a coisa, enfim. Essa é a ordem que chega no mandado monitório. Parágrafo 1º. O réu será isento de pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Então é incentivo para que o réu cumpra a sua obrigação. Parágrafo 2º. Constituir-se-á, aqui a grande sacada do procedimento da ação monitória, constituir-se-á de pleno direito. Esse de pleno direito, gente, consultem a doutrina. Eu vou já mostrar para vocês uma obra muito boa a esse respeito. Esse de pleno direito significa sem necessidade de requerimento, sem necessidade sequer de haver um pronunciamento do juiz nesse sentido. De pleno direito quer dizer que é automático, tá? Já vi muita questão de concurso em torno desse tema. Esse de pleno direito significa que é automaticamente, tá? Não há necessidade de nenhuma manifestação do judiciário. Basta que se expire o prazo de 15 dias e que ele não tenha cumprido sua obrigação, né? Então, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, então veja que vai se aplicar o procedimento do cumprimento de sentença a partir daí, independentemente de qualquer formalidade, ou seja, é automático, de pleno direito é automático. Se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos, a gente vai já falar dele, os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no que couber, o título 2 do livro 1 da parte especial. É o procedimento do cumprimento de sentença. Tá? Parágrafo 3º. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Sendo o ré a fazenda pública, havia uma certa divergência doutrinária, se podia ser ré na ação monitória à fazenda pública. Agora o novo código é expresso ao dizer que sim. E o STJ já tinha entendimento nesse sentido também. Então, sendo a ré fazenda pública, não apresentados os embargos previstos no 702, que a gente vai já falar dele, aplicar-se ao disposto no artigo 496, observando-se a seguir, no que couber, o título tal, ou seja, a questão da execução contra a fazenda pública, né? Parágrafo 5º. Aplica-se a ação monitória, no que couber, o artigo 916. Vamos ver o 916? Vamos ver a redação dele. 916 diz o seguinte: no prazo para os embargos, reconhecendo o crédito, o exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução. Aqui é aquela questão do parcelamento da dívida, né? Eu tenho um vídeo postado sobre isso já lá na playlist de processo de execução, remeto vocês a ele, tá? Então voltemos ao artigo 701. Voltemos aí. Tá? Então isso quer dizer que existe aquela possibilidade do parcelamento da dívida aqui, convolado o procedimento em execução. Tá? Artigo 702. Independentemente, aqui a questão dos embargos, né? Independentemente de prévia segurança do juízo, isso agora no novo código nem tem tanta relevância. Tinha mais relevância essa ressalva no Código Revogado, porque na época que se criou esse procedimento, para haver embargos à execução, precisava a garantia do juízo. Tal qual existe essa exigência até hoje na execução fiscal. Só que o próprio Código Revogado já tinha mudado isso desde 2005 e o novo Código mantém essa regra de que hoje pode haver embargos à execução mesmo sem garantia ao juízo. Mas, enfim, se manteve aqui o que dizia o Código Revogado, né? Independentemente de prévia segurança do juízo, não tem que nomear nada penhora, por exemplo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no 701, aqueles 15 dias, embargos à ação monitória. Aqui, minha gente, uma grande divergência doutrinária a respeito da natureza jurídica desses embargos, tá?
Há quem pense que ele tem a natureza de contestação, há quem pense que ele tem a natureza de ação. É um tema interessante, vale a pena depois vocês pesquisarem e se aprofundarem, tá? Eu até imaginei que fossem mudar o nome disso aqui, mas mantiveram o mesmo nome que já dava o Código de 73, né? Embargos, ação monitória. Então vejam, parágrafo 1º. Os embargos podem se fundar em matéria passiva de alegação como defesa do procedimento comum. Por isso que muitos acham que ele tem natureza de contestação, né? Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, né, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Que não é basta dizer simplesmente, está errado o valor. Tá, então qual é o valor correto? Até porque vai haver uma parcela incontrovérsia, né, que ele vai ter que pagar logo, se for a obrigação de pagar a quantia. Parágrafo 3º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados. Claro, porque ele pode ter cunho protelatório, né? Se esse for o seu único fundamento, e se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso, porque não foi discriminado exatamente qual seria então a quantia correta, se não é aquela apontada pelo autor, né? Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do 701. Ou seja, a ordem foi de pagar, por exemplo, mas oposto dos embargos está suspensa a eficácia dessa ordem. Tá? Sem maiores formalidades. Vai se aplicar daí por diante de procedimento comum. Tá? Eu vou já mostrar um fluxograma do Marcato que vai ser bastante ilustrativo para vocês. Então, até o julgamento em primeiro grau. Tá? Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Por isso que alguns acham que ele tem natureza de ação. Né? Responder aos embargos. Enfim, esse é um ponto controverso. A natureza jurídica desses embargos. Parágrafo 6º. Na ação monitória, admite-se a reconvenção. Isso era outro ponto que havia divergência na doutrina, isso é uma novidade do novo código, então acaba com essa controvérsia, né? Então cabe reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção a reconvenção. Senão isso não acaba nunca também, né? Parágrafo 7º. Aliás, eu estou devendo um vídeo sobre reconvenção, né? Eu vou postar um vídeo sobre reconvenção para vocês. Parágrafo 7º. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado. Então ele pode ir tanto para dentro dos autos da ação monitória, como pode ser autuado apartado. Normalmente eu vejo essa autuação ser apartada. Tá? Se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa. Então, assim, de repente, o embargo não diz respeito à totalidade da obrigação, mas apenas de parte dela. Então, o procedimento meio que vai se bifurcar. E aí tem que necessariamente haver uma autuação apartada, porque vai se processar os embargos, né, postos aqui na ação monitória, e vai se processar paralelamente a execução com relação àquela parcela que não foi objeto de impugnação. Tá? Muito cuidado com o termo embargos em processo civil. Vocês vejam que tem embargos de declaração, tem embargos da execução, tem aqui os embargos no procedimento da ação monitória. Então cuidado com esse termo, ele é muito ambíguo no processo civil. Né? Parágrafo 8º. Rejeitados os embargos, constitui-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2, livro 1 da parte especial, no que for cabível, procedimento do cumprimento de sentença. Né? Transforma, convola-se em execução. Parágrafo 9º. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Então, recurso cabível, apelação. Tem um vídeo postado sobre apelação já. Parágrafo 10º. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Parágrafo 11º. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Então veja que o parágrafo 10 e 11 visam aqui desmotivar o comportamento desleal no processo. Tá? Então desculpa aqui, mas realmente a letra da lei acaba sendo muito ilustrativa, por isso que eu dei essa lida rápida aqui. Depois vocês olhem com calma os artigos 700, 701 e 702 do novo Código de Processo Civil. Vejamos agora o que o STJ já decidiu com relação à ação monitória. Assim, vejamos os enunciados de súmulas do STJ com relação à ação monitória. Claro que a grande maioria deles diz respeito ao Código de 73. E vocês vão perceber que alguns deles já foram transportados para a redação do novo Código. Mas vamos lá. No site do STJ, você clica em jurisprudência e é muito fácil. Coloca aqui ação monitória. Desmarca acórdão, desmarca o restante e deixa só súmulas. E elas vão aparecer. Ó. Pesquisar.
Só porque aqui não sou robô. Ok. Pesquisar. Então vamos ver rapidamente aqui alguns enunciados de súmula do STJ a respeito da ação monitória, né? Então veja, enunciado de súmula 531. Ele diz o seguinte, aqui de 2015 ainda, né? Em ação monitória, fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. A própria lei do cheque diz isso, qualquer obra que você veja sobre direito comercial, como a do Fábio Coelho, vai te dizer isso, né? Mas, enfim, foi objeto de controvérsia e por isso a STJ chegou a esse entendimento. Para entender melhor o enunciado de súmula, depois olha algum desses precedentes. Ó, esses são os precedentes. Aí você vai entender melhor porque o STJ chegou a essa conclusão. Tá? Não são poucos. Ó. Enunciado de súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Tá? Enunciado de súmula 504. Enunciado de súmula 503. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, 5 anos, né? A contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula, o cheque, né? Olha o tanto de precedentes, ó. Enunciado de súmula 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Outro enunciado de súmula 339. Esse aqui está na letra da lei agora, né? É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Já foi objeto de divergência, agora o Código é expresso ao dizer que isso é possível. Enunciado de súmula 299. É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito. Esse é o exemplo clássico, na verdade, né? 292. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Ou seja, tem que haver embargos, né? Entendimento do STJ e agora está também expresso no novo Código de Processo Civil, dizendo que é cabível reconvenção, não pode haver reconvenção da reconvenção, né, no procedimento da ação monitória. Enunciado de súmula 282. Cabe citação por edital da ação monitória. E agora o novo Código é expresso ao dizer que qualquer modalidade de citação é cabível, né, não tem porquê. Isso na verdade, o que acontece? Quando no procedimento especial tem uma regra específica, a regra especial é afastar a geral, né? Agora, se é silente o legislador com relação a isso, é claro que vai se aplicar subsidiariamente o que determina o procedimento comum, né? Enfim, não é à toa que a STJ chegou a essa conclusão. Cabe citação por edital e ação monitória, não é nada que proíba, né? E o novo Código agora expressamente diz que cabe qualquer modalidade de citação, né? Enunciado de súmula 247 STJ. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. Prova escrita sem eficácia de título executivo. Tá? Então são esses enunciados de súmula do STJ. Ok? É bom ler, veja os precedentes, entendam com calma, porque isso aqui costuma ser objeto de indagação em concurso público ainda hoje. Tá? Vou falar nisso. Ah, sim, antes que eu me esqueça, vamos aqui a um fluxograma que eu tirei da obra do Marcato. A obra é esta aqui, ó. Aliás, a meu ver, a melhor obra sobre procedimentos especiais. Antônio Carlos Marcato, procedimentos especiais, claro, já de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então ele tem vários, ele explica, fala desde a origem histórica, é uma obra realmente muito completa, né? Eu até deixei de mencionar alguns textos, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Eu estou falando aqui meio que não digo de improviso, mas com base na experiência que eu tenho de magistério e da prática jurídica também. Mas a obra do Marcato é muito boa. Tem outras boas obras também, mas eu gosto muito da obra do Marcato. E aí ele explica muito bem todos os temas e depois ele fecha com esses fluxogramas. E eu acho eles muito importantes, eu sempre levo eles para a sala de aula, porque você consegue visualizar bem o procedimento, né? Os alunos, quando vão estudar procedimento especial, eles estão habituados a pensar o procedimento de acordo com o procedimento comum. E os procedimentos especiais, como o nome sugere, né, diferem do procedimento comum. Então, tem situações inusitadas, muitas vezes. Então, isso aqui é bom para você poder visualizar o procedimento, né? Então, veja, ó, se inicia aqui com a petição inicial, instruída com a prova documental, né? A prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o artigo 700. Aí, o juiz vai fazer um juízo prévio de admissibilidade. Então, veja, essa petição pode ser indeferida. Pode haver emenda à petição inicial. Pode haver rejeição liminar do pedido. Nada impede, tá? Tudo que se aplica às petições iniciais de modo geral vai se aplicar aqui também, né? Mas o que o legislador diz especificamente com relação a esse procedimento específico, como nós acabamos de ver pela redação do novo Código.
Então, aqui duas possibilidades. Juízo prévio negativo, em deferimento da petição inicial, vai vir sentença, né? Extinguindo o processo sem resolução de mérito. E a outra possibilidade, um juízo positivo, né? Então, aí vai ser expedido o mandado monitório que nós vimos anteriormente. É citado e cientificado do mandado monitório, ou seja, a obrigação de... Você tem 15 dias para pagar, para entregar ou para cumprir a obrigação. Neste prazo de 15 dias, olha lá o que pode acontecer. O réu cumpre. E aí, sentença. Acabou-se o processo. Tá? Eu nunca vi isso acontecer na prática. Outra possibilidade mais comum de acontecer. O réu opõe os embargos. Né? Os embargos monitórios. Né? Os embargos no procedimento da ação monitória. E aí, uma possibilidade. Rejeição liminar dos embargos. Isso pode acontecer, nós vimos. Né? Você pode olhar novamente depois o 702, parágrafo 3º. E aí o recurso cabível é a apelação. Outra possibilidade. Tá tudo ok aqui, não ser o caso de rejeição liminar, e aí vai haver a suspensão da eficácia do mandado monitório. E daqui para frente, minha gente, é o procedimento comum. Tá? Impugnação pelo autor, aí vai seguir o procedimento comum, pode ter dilação probatória, enfim, tudo aquilo que vocês estudaram sobre o procedimento comum aqui vai se aplicar. E aí o que pode acontecer? Acolhimento dos embargos e aí sentença de extinção do processo monitório. Né? Ou pode haver a rejeição total ou parcial dos embargos, e aí essa sentença pode vir a ser objeto de execução. Né? Início da fase executiva com a intimação do devedor. Né? Aplica-se aqui a regra do cumprimento de sentença. Né? E cabe, de qualquer caso, o recurso de apelação. Uma outra hipótese aqui, de o réu se manter inerte. Isso aqui eu já vi acontecer algumas vezes. O réu se mantém inerte, passa os 15 dias e ele não faz nada. O que vai acontecer? Vai se convolar o procedimento em execução automaticamente, tá? Como o código fala, de pleno direito, né? Então, conversão do mandado monitório em mandado executivo, conforme 702, parágrafo 8º, e aí segue o procedimento como execução, segue como cumprimento de sentença, tá? Muito bom esse fluxograma, né? Ajuda você a visualizar bem o procedimento. E para finalizarmos, vamos ver uma questão de concurso. Né? Prova da FEPESE de 2018, Prefeitura de Rio das Antas, Santa Catarina, prova de advogado. Né? Vamos lá. O que diz o questionamento? Sobre a ação monitória, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. Na ação monitória não se admite reconvenção. Isso antigamente era objeto de controvérsia. Hoje, né, já está mais do que superado isso aqui. O novo código é o expresso ao dizer que é possível sim. Não poderia haver reconvenção da reconvenção, mas a reconvenção pode haver. Então está errado. Letra B. Não é admissível ação monitória em face da fazenda pública. Isso também já foi objeto de controvérsia. Veja como o examinador quer saber se você está atualizado. Isso aqui já foi objeto de controvérsia, hoje superado. Né? O código é expresso ao dizer que isso é possível. Letra C. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, sem base em prova escrita, ter direito de exigir obrigação do devedor. Aqui uma pegadinha, ó. Sem base em prova escrita. Está errado. Tem que ser com base em prova. Eu não gosto de questão assim, porque, enfim, né, se 200 questões para responder, ele lê isso aqui, o candidato lê e não presta atenção que ao invés de com base é sem, ele erra. Né? Tem que prestar muita atenção. É só isso aqui que está errado. Sem base, com base. Letra D. O réu poderá opor nos próprios autos, mediante prévia segurança do juízo. Não, isso desde o Código de 73, que se dispensa a prévia segurança do juízo. Opor mediante prévia segurança, embargos da ação monitória. Não, os embargos independentes. Sempre houve desnecessidade de prévia segurança do juízo. Então só pode ser a letra E, né? Na ação monitória, admite citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Lembra que eu falei que aquele dispositivo ia ser importante para vocês? Artigo 700, parágrafo 7º. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Então vejam que a correta realmente é a letra E. Tá certo? Lembro sempre, isso aqui, minha gente, é uma apertadíssima síntese
sobre o procedimento da ação monitória, tá? Isso aqui deve ser o start, o início do estudo de vocês a respeito do tema. Volto a recomendar a obra do Marcato, enfim, fiquem à vontade, tem outras excelentes obras que também tratam do tema. Eu particularmente gosto muito da obra do Marcato e recomendo ela a vocês, tá? De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima!